Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação, que honra de nós estarmos aqui neste momento, nesses minutos, né? Que é onde nós paramos para estudar a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações nesse momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição. E hoje, sábado 9 de maio de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição do número 7, que ela tem como título A Oração na Prática. E a lição que inicia-se hoje e que nós estudaremos durante toda essa semana, ela enfatiza que a oração ela é uma necessidade universal do ser humano, é o encontro, o relacionamento do Criador com as suas criaturas. E essa lição 7, que tem como título A Oração na Prática, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras: Salmo 62, 1 Reis 19, 1 Reis 16, Isaías 55, Mateus capítulo 7, 1 João capítulo 5, Salmo 62, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 5, Marcos capítulo 1, Daniel capítulo 9, Tiago capítulo 5, Isaías capítulo 44 e Marcos capítulo 11. E na abertura dessa lição 7, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, que é esse desenho aqui, meus amigos. Olha, né? A lição 7, né? A oração na prática. E aqui nós temos um desenho, né? Que você pode ver aqui, que você pode ver que tem um céu, né? Aqui e aqui embaixo, né, existe 7 pessoas, você pode contar aqui, né? Existem 7 pessoas e que elas estão assim orando. Você pode olhar pelos lábios dela, né? Elas mencionando, né? Elas falando com Deus. Note que essa primeira pessoa, assim, aqui à esquerda, a oração dela, se você olhar aqui, né, ela é bem curta, né, mas que com o tempo, até chegar, né, o 7º dia, aqui, os últimos momentos, foi aumentando o contato e o relacionamento dela com Deus. E ela foi abrindo o coração e foi falando para Deus, até que a oração ela ficou completa, que a pessoa estava se sentindo elevada aos céus, né? A pessoa sentindo a presença de Deus. As palavras de oração elas estavam assim, entrando realmente na mente dela, e que ela tem assim essa conversa, essa fala com Deus mais íntima, mais calma, mais tranquila, porque isto chama-se a prática, né, da oração. Que com o tempo você vai estudando, você vai tendo um hábito, né, todos os dias de falar com Deus, né, e você vai aprendendo a se relacionar com o Senhor, com o Criador do Universo. E com essa comunhão diária há um crescimento espiritual. A pessoa passa a desenvolver mais, ela passa a abrir o coração e se entregar ao Senhor e falar tudo que ela está sentindo. Porque uma oração nada mais é do que você abrir seu coração e falar com o Senhor, ter um relacionamento com Ele, contar toda a sua história, seus problemas, suas ansiedades, o que você espera. Tudo isso realmente é uma oração. E a oração, ela não é apenas assim, um pedido assim, de bênçãos. Não, de forma alguma. Ou algo assim que nós citamos.
mas é uma conversa assim, íntima com o Deus Pai, que nós como os filhos, né, buscamos com reverência o Criador do Universo nas primeiras horas da manhã para ter somente esse contato com o Senhor. Onde nós devemos abrir nesse momento, nessa manhã que você faz isto, abrir o coração e com sinceridade falar tudo o que nós estamos sentindo. Conversar com um grande amigo que é o Deus Pai. E é isso que Ele espera de nós. A oração deve ser um hábito, um exercício diário, uma prática habitual, e assim nós vamos tendo essa intimidade. Porque a oração, ela é a respiração da alma, e ela é essencial para a nossa vida espiritual. Mas você já parou para pensar que todos nós temos uma certa forma, nós somos assim, até um certo momento, nós somos movidos pela fé e buscamos o Senhor em oração? Saiba você que nós vivemos em um mundo, estamos diante de um grande conflito cósmico entre o bem Deus e o mal Satanás, e estamos assim num mundo incerto, né? Porque o inimigo ele não quer deixar ninguém feliz, o povo de Deus, e as pessoas em geral, ele quer atacar, né? Não quer deixar em paz. Ele sim, ele é o responsável por todas as aflições e todos os problemas que nós temos no mundo. É só você observar ali no livro de Jó, como o inimigo atacou Jó, né? E assim, ele é o responsável por tudo que ocorre no universo. E essa certeza é só você ler o livro de Jó e observar as atuações de Jó na família de Jó, na vida de Jó. Não sabemos o que pode nos acontecer ao sairmos de casa e muito menos dentro dela, né? Pode ocorrer várias coisas ruins para nós. Sendo assim, a fé no Criador do Universo, o mantenedor da nossa vida, é uma necessidade intrínseca de todos nós e nós temos que exercitá-la através da oração, buscar realmente o ensinamento, buscar uma orientação divina, buscar essa proteção através de Jesus na nossa vida. E pensando nisto, a coordenadora da lição da escola sabatina desse trimestre, ela colocou o seguinte verso para memorizar nessa lição 7 desta semana, que diz lá: confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Está lá no Salmo 62, versículo 8. Aqui o salmista, ele pede que nós devemos chegar a Deus com fé, que nós possamos confiar nesse grandioso Deus a todo momento, se mantendo conectado, ligado com o Senhor, o tempo máximo possível, mantendo essa esperança no Senhor para nós sermos fortalecidos espiritualmente e para nós estarmos fortes nessa luta espiritual dentro desse grande conflito. A fé é como um dom de Deus, que nós temos que pedir para Deus, né? Se nós não temos, solicitar a Deus que Ele dê esse dom, essa fé para nós. E assim, nós só podemos sair dessa zona de conforto para vivermos uma confiança assim, de modo a contrariar todos os padrões do mundo que divergem da nossa vontade de Deus, é justamente através da fé, através de um exercício da prática da oração, através de uma atitude e postura nossa, que deixa bem claro que nós confiamos no grandioso Deus. E isto em todo o tempo, que diz lá no Salmo 62, versículo 8. E você, como está a sua vida de oração? Você tem se dedicado todos os dias, nas primeiras horas, a orar ao Senhor? É costume seu, hábito de orar todos os dias? Ou apenas quando as aflições aparecem? Talvez você até já tenha participado assim, de grupos de orações, né,
ou até mesmo de vigília, mas você tem que aprender a exercitar a sua fé sozinho, né? Você e Deus, para que realmente seja fortalecida esta fé e esse diálogo com Deus, que seja aberto, que você converse com Deus como um amigo, né? E todas as manhãs você possa experimentar, assim, no meio da oração e sentir a presença de Deus, aquele Deus grandioso atuando através do seu poder na sua vida, transformando o teu ser. Saiba que a oração deve ser um andar assim constante e contínuo, né? Com o falar com Deus, uma conexão com o Criador, onde nós somos os ramos e Jesus é a videira, que o próprio Jesus diz isto. E assim nós devemos estar ligados, conectados, né? Com esse mantenedor de nossas vidas, que é Jesus. Se almejamos e queremos crescer e florescer, devemos constantemente, diariamente, tirar a seiva e nutrição saborosa da videira, que é Cristo, todos os dias. Ter realmente uma comunhão com Ele é importantíssimo para todos nós, para nós realmente lutarmos contra esse mal que há no mundo. E assim, quando em fé nós perseveramos em oração, dando essa continuidade todos os dias, Deus nos ouve através das nossas orações e há uma atuação do Espírito Santo na nossa vida. Ele responde essa petição dentro do seu tempo certo, porque o Senhor faz o melhor para nós, Ele vai dar para todos nós as bênçãos no momento e na hora correta. E nessa semana nós vamos nos aprofundar com bastante detalhes, estudando a respeito de vários homens e mulheres de oração que foram consagrados, pessoas dedicadas, que aparecem nas Sagradas Escrituras, e que nós aprenderemos com elas as formas práticas de nós nos fortalecermos através de uma oração diária. Como eles faziam, como Daniel orava, como Ana orava. Que você, meu amigo, minha amiga, não perca durante toda essa semana essa estupenda lição que vai nos ensinar sobre essa prática de orar, como as pessoas no passado oravam, como eles tinham realmente eles interagiam com Deus, como que era realmente a vida deles. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.